ao coração. A oração é o caminho para poder ouvir a voz do meu Jesus. A oração é o caminho para poder ouvir a voz do meu Jesus. Se estou anunciado. Vamos começar já já. Um minutinho só. Subir a ele sem temor, pois sou a voz tão mansa, tão mansa. Livra-me do medo com amor. A oração é o caminho para poder ouvir a voz do Jesus. A oração é o caminho para poder ouvir a voz do Jesus. Para poder ouvir a voz do meu Jesus. Legal, legal. Tudo bem com você? Boa noite. Entrei do nada, rapidão, mas eu quero... Essa lição 4 está falando sobre o poder da oração. E aí fala de luta cósmica, e fala de proteção, de anjo, fala um monte de coisa. Eu vou fazer um resumo para que, se te ajudar no final de semana para você entender a lição. Eu nunca falo o que está na lição, né? Não sei porquê, mas não, eu faço sempre uma aplicação. Porque a lição está lá. Quem quiser é só baixar a lição de graça, entrar no YouTube de graça e consegue a lição. Quem quiser. Quando não quer, não quer. Então, para não falar a mesma coisa que está lá, eu busco fazer uma aplicação, ampliar um pouco a ideia ou as ideias do tema. E eu queria dividir com vocês, então. Lucas 11, de 9 a... Eu estou em Mateus 7, verso 7 em diante. Diz o seguinte: a persistência na oração. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês que tem filho lhe pedir, se teu filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu lhes dará boas coisas aos que lhe pedirem. Muito bom. É complicado, né? Quando você lê isso, aí há uma variação de entendimento muito forte. Há uma dezena ou centenas de formas de se entender o que está falando ali. Tem pessoas que montam igrejas, né? Usando textos como esse. Se você persistir, Deus vai te dar. Está falando ali. Aí nós criamos uma religião para blindar-nos de todo o mal. Como é que eu blindo a minha vida de todo o mal? Orando. A oração, segundo o texto, me faz ser um homem de corpo fechado. Outros tomam banho de pipoca para fechar o corpo em algum templo de Umbanda, de Candomblé. Outros dizem que você tem que devolver o dízimo, porque assim o gafanhoto não vai invadir a tua casa.
E você estará blindado. Aí você usa a oração para manipular as coisas ao teu favor. Ora, peçam e vos será dado, busquem, encontrarão, batam e a porta estará aberta. Cara, eu tenho um presente, né? Eu tenho um Deus todo-poderoso que está ali para me tirar de qualquer dificuldade, seja ela dívida, mal. Se eu tiver num assalto, eu orar, se os anjos que estão ali não der conta, Deus vai enviar outro batalhão de anjos para você não ser assaltado. E aí eu vou criando o poder da oração. Vou ensinando o poder da oração. Vou vivendo essa história de fechar meu corpo através da oração. Mas o que Deus quer dizer ali e em tantos outros textos? Quando ele fala das orações, ele não fala da oração que você quer, que você deseja. Não é isso, cara. Quando ele diz aqui, o pai vai dar, se você quer mal dar ao seu filho coisa boa, eu vou dar coisas melhores ainda para você. Mas o que ele está falando ali? É um carro novo, uma casa nova, um prazer, uma proteção no deserto para você não passar o sol, cobrir com um guarda-chuva para você não se molhar. Essas são as colocações que, infelizmente, nós, seres humanos, carregamos em nossos corações. E buscamos fazer das orações, das nossas orações, um cavalo de Troia. Eu peço e Deus enche de bênçãos o cavalo e abre-se a porta e as bênçãos caem, porque ele disse que se eu pedir, ele é meu pai, não vai me negar. Ora, então por que ele não ouve as nossas orações? Porque cada 30, 40 orações, nenhuma são ouvidas. Por quê? Tiago diz que nós oramos mal. Ué, mas se eu sou filho, estou pedindo boas dádivas, como ele disse ali, e as boas dádivas não vêm, quem está errado? Tiago, que disse que eu oro mal, por isso que Deus não me abençoa, ou Deus que disse que é só eu pedir que as portas serão abertas, se eu pedir, recebe, se eu busco, eu encontro, aquele que bate na porta ela estará aberta, e ele é muito mais pai do que eu sou pai da minha filha. E se eu dou tudo que é de bom para minha filha, ele dará para mim com certeza. Olha, ele está dizendo da oração para ele. Não é a tua oração. É a oração dele para ele. As bênçãos e as portas e tudo que ele quer me dar é a maior dádiva que um homem pode receber, que é a salvação, é a paz, é o derramamento do Espírito Santo, é os olhos observando de Cristo a todo momento da minha vida, independentemente se eu tenho boas dádivas terrenas ou não. Independentemente se minha saúde está 100% ou não, independentemente se eu tenho um bom emprego, ganho um bom salário, eu estou desempregado ou não, as portas estão abertas para as minhas humildes orações, para que eu busque através do Espírito dele as coisas dele. A minha oração tem que ser a oração dele para ele. É difícil entender, mas é simples. Por que é difícil? Porque nós queremos blindar o nosso corpo. Queremos ter o corpo fechado. Queremos fazer aquilo que a Bíblia diz, olha, eu fiz grandes coisas, mas os meus discípulos, vocês, farão coisas maiores ainda do que as que eu fiz. E a gente carrega isso até hoje, porque não entendemos o que a palavra de Deus nos ensina, o que é oração. Para que serve a oração? Por que devo buscá-lo? Por que devo confiar? Porque devo estar a todo o momento, no meu dia a dia, a cada momento da minha vida em oração, em espírito de oração, com a minha mente em transformação ao Espírito de Deus, para que eu possa receber as suas boas dádivas. Se eu posso dar boas dádivas aos meus filhos, que são terrenas, não posso dar além disso, ele, como meu Pai Celestial, me dará muito mais coisas do que eu dou para minha filha. Ou você dá para o seu filho. A diferenciação é que eu sou humano e dou o humano. Ele é Deus e dá o de Deus. Salvação. A paz que o mundo não a dá. E o derramamento do poder do Espírito Santo.
Então, essa é a oração dele para ele. Porque quando eu oro fazendo a vontade dele, é porque o Espírito dele está sobre mim e eu estou orando através do Espírito dele. Então, quando eu digo levanta e anda, não sou eu que falei, mas quem falou foi o Espírito que estava em mim. A minha oração foi ouvida não porque eu orei, porque o Espírito que está em mim orou nos meus lábios, usou a minha mente, usou a minha forma de entrega a ele. Então, por que Jesus fez tantos milagres e os discípulos também, e hoje nós não fazemos? E existem tantos milagres por aí. Muito bem. Primeiro, nós temos que entender que no Velho Testamento, para haver uma comprovação do Messias, do nascimento do Messias, ele deveria fazer algumas coisas que o inimigo não podia fazer. Eu vou acreditar nos milagres de hoje se um anão virar um homem normal de 1,80 m. Aí sim. Curar uma gripe, curar uma doença, curar uma dor de barriga, curar uma febre. Meu amigo, em qualquer espiritualista você consegue. Agora, um cego de nascença voltar a enxergar, não aquele que foi colocado a cegueira e depois tirado e fazer ele voltar. Isso pode ser feito por qualquer entidade. Não precisa ser Deus. Agora, Jesus deveria vir, como na época dele tinha dezenas e dezenas de Messias se apresentando, o verdadeiro Messias podia curar a lepra. Ninguém mais podia curar a lepra. Ora, se ninguém pode curar a lepra, e Jesus veio e curou 9 e disse, leve, porque ele disse, leve ao sacerdote essa oferta. E ninguém levou. Só um que voltou para agradecer. Era para mostrar para os sacerdotes que aquele que havia curado os leprosos era verdadeiramente o Messias, porque lá em Isaías e nas profecias dizia que ele viria e curaria os cegos, os coxos andariam. Quando João perguntou, esse é o Messias? Sim, avisa ele que os coxos andam, os cegos enxergam, os leprosos são curados. Ali não era uma motivação ou mostrar um grande poder de Deus, porque Deus não precisa disso. Ali era uma referência para mostrar que, porque ele não tinha como trabalhar ao redor das hostes do inimigo fazendo curas, fazendo milagres, tomando pessoas, saindo de pessoas, então só podia realmente Deus perdoar pecados e o coxo andar. Por isso que as pessoas ficavam revoltadas. O cego, você era cego de nascença e ele te curou? Eu não sei se ele me curou, eu sei que eu era cego e não enxergava. E agora eu enxergo. Ora, quem é que cura ou poderia curar um cego de nascença? Somente Jesus, somente o Messias. E aquilo revoltava mais e mais aquelas pessoas. Aí eles atribuíam ele a Beelzebul. Só que Beelzebul, e nenhum homem daquela época, nenhum homem grego, nenhum deus grego ou qualquer tipo de deuses que faziam milagres, como os das cobras da época de Moisés, etc., conseguiam fazer aquilo que o Messias fazia, porque ele deveria fazer, porque era profecia. Não para curar apenas, porque senão ele teria morrido e deixado um monte de gente sem curar. Então, o que é a oração? Por que os discípulos seguiriam fazendo? Porque havia uma necessidade de, quando ele morreu, ele mandaria o Espírito Santo para pregoar a Cristo que ninguém havia aceitado ou não tinha ouvido. Então, o Espírito foi derramado e foi manifestado o mesmo poder que fora dado ao Messias, foi transferido aos apóstolos, para que eles fizessem as mesmas obras que o Mestre, em nome de Jesus, fazia. Simples. Agora, atribuir esses acontecimentos bíblicos para amparar a minha igreja, o meu coração nas orações, é um pouco pesado. É um pouco fora de contexto. Não há contexto bíblico para que você use esse nome, o poder da oração. Eu tenho medo disso. Porque as pessoas entendem o poder da oração como fatos a serem revelados e dados a elas. E não o poder da oração, para que nesse poder dessa oração esteja em mim o dono do poder, o dono da oração, o que tudo pode, o que me fortalece, o que me perdoa, o que
coloca o Espírito Santo para ter gemidos inexprimíveis nas minhas orações. E muitos acham que o Espírito vai ao céu falar na orelha de Deus, de que tenha tadinho do Cher, ele não sabe orar direito, Senhor. Então vamos lá, vamos ouvir, eu vou dar uma mexida, tenta ouvi-lo de uma outra forma. Não, não há convencimento em Deus, nem pelo Espírito Santo, nem por Jesus e nem nas minhas orações. Elas não movem a mão de Deus, elas não movem os sentimentos de Deus, não movem os planos de Deus. Não. O gemido inexprimível é o Espírito Santo em mim, me convencendo da justiça e do pecado, e que as minhas orações, elas devam ser apenas para buscá-lo em poder e glória, para que ele venha me colocar e me encher do poder de transformação, para que o Espírito tenha poder de orar em mim, de transformar as minhas orações nas orações dele. Quando Pedro e Paulo falavam dinheiro eu não tenho, mas levanta e anda, não é porque eles queriam. Porque o Espírito os motivou, o Espírito os levou ali, e ali a obra que Deus queria fazer, o fez. E quando Paulo saía para louvar, engrandecer e adorar a Deus no templo, e encontrava esse tipo de pessoa e curava, e ali ele apanhava, ia para a prisão, a direção que foi desviada do templo para a cadeia, não mudou o propósito de Paulo, de Timóteo, de qualquer um deles. A mesma adoração que seria feita no templo, a mesma oração era a mesma na cadeia fria, úmida, fedida, podre, cheio de surras, suor e sangue, fome e dor e frio. Não, para eles não tinha diferença se ele estava sequinho, bonito e cheiroso no templo, de terninho verde, gravatinha cor-de-rosa, ou se ele estava todo jogado e caído. Porque é ali a presença de Deus. A oração não é para me blindar, não é para me dar, é para me tirar. A oração é uma invocação de Deus para me encontrar na terra e dizer: esse menino é um homem de oração. Esse garoto ou essa garota é ele. Como ele disse, encontrei o meu servo Davi. A discussão ali não era se Davi tinha mais pecado ou menos pecado que Saul. Não, a discussão era um coração entregue. Era uma oração de filiação. Uma oração de fé. O que é uma oração de fé? Não é conquistar coisas porque eu oro. Não é eu pedir para ter um carro gostoso, bonito e cheiroso e Deus vai me dar porque eu pedi, não. É a minha oração de que se eu posso pedir, porque a única oração errada é a oração que não pede. Você pode pedir o que você quiser. Eu posso pedir um Cadillac 1938 que custa 300 mil reais. Se Deus quiser me dar, vai vir esse Cadillac. Se ele não quiser, para mim, tanto faz. O mais importante para mim foi eu estar orando. Você lembra quando eu disse que eu estava indo eu disse num dos vídeos meus, para uma igreja nossa aqui em Americana, e do outro lado da avenida teve um grande acidente? E aquele acidente tinha uns 5 carros envolvidos, dezenas, talvez pelo menos 20 pessoas ali, cheias de sangue, crianças, pai de família, jovem, portas abertas, polícia, bombeiro. E aquilo, no sábado, acabou o meu sábado, eu fiquei mal, cheguei na porta da igreja mal, triste, chorando, de ver aqueles familiares, eu peguei e orei para Deus ressuscitar aquelas pessoas. Eu pedi por 3 vezes antes de entrar na igreja. Pedi para ele tirar do meu coração aquela angústia que eu não queria ter um sábado como eu estava tendo. E que ele, pela sua compaixão, ressuscitasse aquelas pessoas que eu vi mortas, cheias de sangue no rosto. E quer que eu te fale? Deus ressuscitou todos. Aí você pode falar, esse cara já está bebendo. Esse pregador aí não bate bem da cabeça.
Eu vou provar para você agora. Quando eu entrei na igreja, um dos anciãos que estava passando a lição, meu amigo, eu sentei, estava mal, ele viu que eu estava mal, e ele disse assim, no final da lição, Jair, você tá mal, cara, o que tá acontecendo? Eu falei, bicho, eu não tô legal, cara. Mas o que foi? Eu passei agora e vi um monte de gente morta na avenida, na entrada de Americana, cheio de bombeiros, polícias e tudo. Sabe o que ele me falou? Pacha, eu sei. Logo na outra pista, né? Quando chega de Americana e entra, eu falei, é lá mesmo. Ele falou, eles estão fazendo um comercial de televisão para o governo de São Paulo, para que o povo tenha cuidado no trânsito. E aí? A minha alegria foi total. Primeiro, Deus ouviu as minhas orações. Segundo, o Espírito me deu o espírito de ousadia de pedir para Deus ressuscitar 20 pessoas, cara. Só um débil mental para isso. Mas eu fiz. Descobri que ele ressuscitou as 20 pessoas, porque era um comercial de televisão e todos estavam vivos. Eu só pude me apaixonar mais por ele. Eu pude entender um pouco mais o que é orar. Não é o não pedir, é aceitar o que se pede, vindo ou não. Mas o propósito primordial ali foi o meu entristecimento pelas famílias. Aquilo foi uma ação do Espírito, foi o mover do Espírito no meu coração. Ali o Espírito me movimentou a fé para que eu pudesse confiar num Deus Todo-Poderoso e pedir aquilo com ousadia, e eu pedi com a maior fé de todos os tempos. Eu nunca tive tanta fé como naquele momento e naquele pedido. E eu fui ouvido. Não necessariamente com a ressurreição de 20 pessoas, mas Deus me mostrando que ninguém tinha morrido e que eu podia ficar em paz e que ele estava comigo. Então, o que ocorre na oração? A não ser a humildade de se colocar à disposição daquele Deus que busca um homem de oração ou uma mulher de oração para que ele possa nos usar para a sua obra, a sua causa. Esse é o propósito da oração. Não tem outro. Fala sobre oração intercessória. Não tem outro. Quando eu oro intercedendo por outras pessoas, eu estou orando para mim. Eu estou dando uma liberdade para Deus trabalhar em favor de alguém que não está orando, por exemplo. Alguém que não tenha fé. Deus não pode invadir. Não é do feitio, mas quando eu oro pela fé, pelo Espírito, é como se eu falasse, Senhor, trabalhe. Pela oração da fé. Agora, ele pode trabalhar e curar, como ele pode trabalhar e ofertar a sua presença naquela família, naquela vida, ou tirá-lo do hospital. Esses dias me pediram para orar para alguém que estava morrendo, entubado. Eu orei, sei que muitas pessoas oraram, não pediram só para mim. E o irmão dela saiu, me mandou a foto, toda feliz da vida. Porque agradou ao Senhor. Não foram as nossas orações. Não é você falar, igreja, orem por mim, que aqui tem 100 pessoas orando, a oração é mais forte. Isso é macumba. Isso é uma macumba pessoal. E Deus não quer que nós venhamos a viver desse tipo de relacionamento entre oração e Deus. As orações é para que me faça presente a Ele. As orações é para que eu me fortaleça, para que o Espírito me transporte e me transforme. E em qualquer outro momento, se tiver algum pepino para ser resolvido, e Deus quiser, ou querer, né, precisar em termos, porque Deus não precisa de ninguém, mas Ele usa pessoas, aí Ele diz, o meu servo está em oração, meu filho é meu dependente, meu filho confia em mim, então eu vou levar o meu filho para fazer tal obra. E tenha certeza de que não faltará obra
para aqueles que andam em oração, e oração de fé, não oração de busca. Oração de paz, de transformação, de perdão, de harmonia, de conhecimento, de segurança, de saber que Ele é comigo e eu com Ele, e acabou, que eu pegue Covid, que eu fique entubado e que eu morra, não importa. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu assisti um filme, Paulo, o Apóstolo de Jesus, depois vocês procurem. Quem faz o papel de Paulo, ele é um cara de olho claro, careca, bem barbudo, barba branca. Foi eu não vou falar um dos melhores, foi o melhor filme que eu assisti, falando da palavra de Deus. Eu assisti ontem. Conta a história, eu não vou dar spoiler, mas a história dele na prisão e com Lucas, o médico. E todo o desenrolar de Nero, dos guardiões, da ação de Deus, o que esse homem apanhou, o que esse homem sofreu, é tão realista esse filme que você não tem como não se emocionar, não tem como não chorar, não tem como elevar a tua fé em olhar e notar ali um homem que realmente sabia quem era Deus. Um homem que realmente sabia o que era graça e o que era oração. E Lucas escreve Atos dos Apóstolos com ele, na cadeia, na prisão. Busque para assistir. Então é isso, meus amigos, meus irmãos queridos e amados. Boa noite a todos. Diva, bem-vinda. Silvia também, Silvia que falou para mim, né, Cher? Fale da lição, estou falando. Então que você possa compartilhar esse vídeo e que Deus possa guardá-lo de todo mal. Em nome de Jesus. Para poder ouvir a voz do meu Jesus. Cleonice, Fátima, Elisana, boa noite. Elisana, obrigado, Elisana. Leni, Marina, Leandro, Seni, obrigado a vocês todos. Márcia, Luciane, Carmen, Deus abençoe a todos vocês. Mauro, Marcos, fiquem na paz.